Olá, muito boa tarde, excelente sexta-feira, hoje é dia 19 de julho de 2019 e começando o episódio 13 do canal Gabriel Garófalo, e hoje eu quero falar com você sobre crenças. Pega o videozinho de níveis neurológicos, vai lá dar uma olhada se você ainda não assistiu, está me assistindo hoje pela primeira vez, e dá uma olhadinha lá nos 6 níveis neurológicos. Um dos níveis são crenças e valores, e eu quero hoje especificamente falar sobre esse nível. O nível de crenças e valores, que é o 5º lá do castelo do Harry Potter, que eu explico. E hoje eu venho com mais um joguinho aqui das minhas filhas, mais uma brincadeira. Esse aqui, para quem não conhece, é o Jenga, né? Tem até a caixa do jogo aqui, da Hasbro, né? E ele é muito legal, que é um lance de você tirando as pecinhas sem deixar cair. Um jogo super simples o conceito, mas ele vai me ajudar hoje como uma metáfora para explicar a questão das crenças, né? Então, crenças nada mais são do que um conjunto de experiências que a gente tem de referência. A gente vai construindo isso ao longo da nossa vida. E se a gente fosse considerar essa torre aqui, cada pecinha dessa como uma crença diferente, que a gente vai somando ao longo da vida pelas nossas experiências, tudo que a gente viu na nossa vida, já viu, já ouviu das pessoas falando, né, já sentiu, a gente vai construindo o nosso mapa, né? Aquilo que eu já falei em outros vídeos também, o nosso mapa de percepção da realidade, os nossos filtros de percepção, tudo se baseia, as crenças explicam muito isso. Inclusive vou dar alguns exemplos de crenças pessoais minhas daqui a pouco, né? Porque a gente vai formando isso com o convívio, no nosso ambiente, nos nossos relacionamentos. E qual é o nosso primeiro contato, né? Se a gente fosse considerar a nossa base aqui como um ambiente, que é até a base da pirâmide lá dos níveis neurológicos, aqui não deixa de ser uma torre, né? Dá para ilustrar isso. O primeiro ambiente nosso é o familiar, né? Então tudo que você vai ouvir dos seus pais, né? Por isso que se você vai fazer uma análise, uma sessão de terapia, o psicólogo vai falar para você, não, mas isso tem alguma coisa a ver com a sua infância, né? Todo mundo vai falar isso porque não tem jeito, é a formação da sua personalidade dos 0 aos 7 anos, né? Tem a teoria dos setênios, que é de 7 em 7, né? Na infância você tem a formação da personalidade, um caráter da pessoa, depois dos 7 ao 14, né? Vai entrar na sua pré-adolescência, adolescência, depois vem a juventude, né? É o desenvolvimento do ser humano até a fase adulta. Então imagina aqui na primeira base ser a sua infância, e você vai empilhando experiências diferenciadas, né, da sua vida até chegar à fase adulta. Então considera aqui que essa torre seja a formação de um adulto. Não ia começar o vídeo aqui com a torre da base, porque não ia ser legal ficar montando a torre aqui com vocês. Mas imagina que hoje essa aqui é a minha estrutura. Pode ser a estrutura do Gabriel, de crenças. Cada pecinha dessa é uma crença diferente. Então, vamos falar um pouquinho das minhas crenças pessoais. Assim, peguei 4 aqui para dar um exemplo, como se fosse 4 dessas aqui. Então, uma coisa que eu via muito, até anotei aqui para não me perder, não precisa ser especificamente alguma coisa que você te fala, mas só de você ver o exemplo. Minha mãe fazendo atividade física, né? Eu cito isso no meu Instagram, lá na maratona, num post meu da maratona, que foi super legal a influência dela, porque só de ver, então construir a crença do quê? Que a atividade física é importante para a saúde, fazer esporte é importante, né? Então isso na parte visual. No auditivo, né, o que eu escutava, ou até via também, é meio que tudo junto. Na parte de desperdício, de economia, meu avô materno falava, não pode deixar comida no prato, você tem que comer tudo. Por quê? Viveu a guerra, então experiências que ele viveu e trouxe essa crença para ele, construiu essa crença que não podia. Isso é negativo ou positivo? Depende da visão. Ele se tornou um exímio poupador, investidor, economizava, que ele já faleceu, economizava dinheiro. Então, por quê? Provavelmente em função da economia, da crença de economia que ele criou, ele precisa ter uma reserva.
né, viveu a guerra. Então você vê que às vezes está numa área totalmente diferente, está numa área lá que uma crença minha de comida, né, na alimentação, que não pode deixar a comida no prato e tal, mas isso pode levar para a parte financeira. Interessante. Parte de trabalho, aí já com meu pai, né, aí não de ele falar, meu pai já não é muito de falar, mas também de eu ver ele, né, então saindo cedo de casa, voltando tarde, então trabalho é o que? Esforço, né, para você ter sucesso você tem que ralar, tem que trabalhar 24 horas por dia, tem que ter esforço, e aí você tem que estar equilibrando isso tudo na sua vida, até porque essa quantidade de crenças que você cria também está totalmente ligado aos seus valores. Então, para uma pessoa, o trabalho vai ser um valor mais importante do que para outra vai ser família, né? E aí a gente falando de astrologia, é exatamente esse equilíbrio que a gente tem que ter. A gente está no meio de câncer, então canceriano é muito família. No outro eixo, no eixo oposto dele está o capricorniano, que ele tem que se espelhar. Então ele se espelha num capricorniano que é totalmente carreira, desenvolvimento profissional, né, realização profissional. Então ele tem que estar se espelhando nele, assim como um capricorniano tem que estar se espelhando num canceriano, para equilibrar isso, não ser só trabalho, olhar pela família também. Não adianta só se trabalhar e não usufruir com a tua família junto. Então é interessante que isso acaba criando os seus valores também. E para finalizar, né, a gente tem 3 tipos principais de crenças que limitam as pessoas, que eu queria falar sobre elas. Então, normalmente a pessoa ela tem a crença de capacidade versus incapacidade, né? Então a crença no nível de capacidades, ela está totalmente ligada ao saber como fazer. Então às vezes ela deseja aquilo, tá? Ela até acha que é possível atingir, é possível, mas não se acha capaz. Não se acha capaz de atingir aquilo ali e aí não anda, né? Mas talvez essa seja uma mais fácil de a gente estar mexendo, porque é uma questão de criar recursos, é desenvolver, né? O desenvolvimento pessoal dela vai levar ela até as capacidades para atingir aquele objetivo. Existem 2 mais que são crenças de permissão, que são mais difíceis de trabalhar, que normalmente são as crenças de possibilidade, né? Então ela até acha que tem capacidade, mas não acha que é possível. Pô, é difícil, né? Aí você tem que aquela pessoa que não tem esperança que aquilo vai acontecer. Olha, eu tenho até as capacidades, por exemplo, né? Eu tenho a capacidade para correr. Eu sei correr, eu sei treinar sozinho e tal. Para eu sair do nível de uma meia maratona para uma maratona, eu tenho que acreditar que é possível. Se eu não acreditasse que era possível, eu não tinha feito a maratona. Então, é um bom exemplo. E por último, a questão do merecimento, às vezes muito ligada até a dinheiro, né? Você tem capacidade, você sabe até como fazer, você tem conhecimento, você tem as competências, as habilidades necessárias, você vê que é possível. Eu vou empreender aqui, tenho tudo para dar certo, mas eu não mereço. Não tem a crença da falta de merecimento, da inutilidade, né? Eu não mereço ganhar mais dinheiro do que eu ganho. Então é uma crença de falta de merecimento. Então, resumindo, temos essas 3. São crenças de capacidade, as 3 principais. Existem outros tipos de crenças, mas as 3 principais que eu queria trazer hoje para vocês são as de capacidade, de possibilidade e de merecimento. Então, capaz, se a pessoa é capaz versus incapaz, né? A possibilidade versus uma desesperança, falta de esperança, um desamparo daquilo ali, ou merecimento versus inutilidade, ela se menosprezar, achar que, né, ela se dá menos valor do que deveria para uma determinada coisa ou situação. E o mais importante disso aqui, como a gente está totalmente construindo as nossas crenças de acordo com os ambientes que a gente está inserido, os nossos relacionamentos. Então, como eu falei, para concluir, né, desde a infância
aí depois a gente vai para a escola, né, na infância, num ambiente familiar, depois a gente na escola, aí a gente convive com outras pessoas, os coleguinhas de turma e tal, e a gente já vai criando nossas crianças desde cedo. E aí depois na faculdade, o trabalho, com os colegas de trabalho, os relacionamentos, os amigos da vida, isso tudo influenciando as nossas crenças e principalmente as crenças coletivas, que eu acabei não falando, que podem ser essas que estão separadas aqui, ó. Então o tempo todo rolando e cada vez as coisas mudam mais e a gente vai ouvindo coisas novas, vai vendo coisas novas, né? Então uma hora fala que ovo é bom, outra hora fala que ovo não é bom para a saúde, isso tudo vai gerando. E aí qual é a tua crença? Né? Remédio, é bom para você tomar remédio? Para mim não é, eu não tomo remédio. Então por quê? Eu tenho isso de alguma situação que eu vi que experimentando talvez, né, até por uma questão de comportamento, de teste, você vê que eu me curo sem precisar tomar remédio. Então isso eu vou fortalecendo essa situação de, agora aquela pessoa que é totalmente dependente de remédio, ela vai cada vez mais necessitada daquilo, porque ela acredita que ela só se cura com o remédio, entende? Então muito importante a gente também estar sempre procurando flexibilizar o nosso mapa, né, a nossa percepção de realidade, aí substituindo as crenças que não nos agregam mais. A gente tem que evoluir, então tira essa, substitui por outra, nova, entendeu? Substitui, vai mudando o seu mapa de realidade, porque se você for muito engessado também, isso aqui fica muito, essa torre fica muito pesada, ela tem que ser mais maleável, ela precisa, até um próprio prédio, olha a metáfora legal, um próprio prédio ele precisa daquele molejo, daquele balanço, senão ele cai, cara. Então não adianta você ser muito duro, né? É um pressuposto da programação neurolinguística, né? Que a pessoa mais flexível é a que vence, porque você precisa dessa flexibilidade na vida, você precisa ir fazendo essa troca, cara, essa reforma. Olha só, outra metáfora, você precisa ir fazendo essa reforma no seu prédio o tempo todo. Senão você para e não evolui. Tá bom, gente? Espero que tenham gostado desse vídeo. Fiquem com Deus. Até a próxima sexta-feira. E próxima sexta-feira eu vou falar um pouquinho sobre bloqueios do ponto de vista espiritual. Por que a gente cria assim, essas cascas na nossa vida, esses bloqueios e as coisas não entram, não andam, né? A gente às vezes não vê uma luz no fim do túnel para as situações, mas isso tudo, do ponto de vista espiritual, tem uma explicação e é o que a gente vai falar na sexta-feira que vem. Fui!